Aí, galera que curte engenharia clínica, hoje eu estou aqui para tocar os comentários, né? O pessoal está comentando, está ajudando aqui o canal. E é muito importante o comentário porque não somente esclarece uma dúvida de um participante, mas também alerta para outros, né, de uma dúvida que possivelmente a pessoa não tivesse. Então, além, né, de ajudar bastante o canal aqui, porque o algoritmo deve ir reconhecendo a importância do tema e recomendando para mais pessoas. Aliás, a gente já está chegando a quase 16 mil inscritos e eu queria agradecer mais uma vez vocês por esse apoio, né, por permitir a gente ocupar esse espaço e levar uma mensagem dessa profissão, né, não dessa profissão dos todos os profissionais que atuam nessa área e o benefício que eles fazem, né, para o sistema de saúde. A pandemia mostrou isso e ainda temos muito mais a mostrar. Então, antes de começar, eu quero pedir para vocês aí comentarem sobre essa foto. O que tem aqui atrás de mim? Que equipamento que é esse, né? Um equipamento de diagnóstico, um equipamento de terapia, o que ele faz, né? Que tipo de equipamento é esse? Quem souber, manda aí. Eu acho que não tem nenhuma pista aí. Tem algumas pistas aí, dá até para desconfiar, possivelmente, mas comenta aí. Então, bora rodar a vinheta para a gente começar com os comentários. Bom, o primeiro comentário que eu quero fazer está na aba comunidade. Eu postei uma foto, essa foto que vocês estão vendo aí, e eu pergunto o que é. E aí tiveram várias respostas, muita gente passou raspando, mas aqui a foto está mostrando, né, o filamento. Eu não me lembro mais qual que é o filamento, se é o foco fino ou grosso, mas ele está aceso, né, e acaba iluminando o anodo giratório, né, do tubo de raio-x. Então, a foto aí é da saída do tubo, o lugar onde vai o filtro, né? Lembra que logo na saída do raio-x você tem um filtro para tirar aquela baixa energia, aquela energia que não chega no corpo, ou se chega no corpo, não atravessa e não atinge lá o detetor ou o filme. Tá? Então, pessoal, tem na aba comunidade, a gente sempre coloca uma pergunta ou outra, e a gente quer formar essa comunidade, quer ajudar essa comunidade, então cola ali, comenta, responde as perguntas. Se tiver vaga, evento, que quiser que a gente posta lá, manda lá que a gente pode postar, beleza? Segundo comentário, que foi o bate-papo com o mercado que a gente fez com o engenheiro Jorge Herbert. Ele que é engenheiro e administrador, então foi um bate-papo muito legal. Está aqui o Pablo Almeida mandando parabéns, professores, conteúdo de ouro. E é mesmo, eu estou vendo com o Jorge, né, se ele consegue vir aqui ensinar com a gente, trabalhar um pouco no livro do Peter Drucker, né, no Drucker para Todos os Dias. É um livro muito interessante mesmo sobre administração. Bom, estou usando o fundo aqui, não dá para ver, mas tem muito material bom aqui para a gente usar a administração a favor do nosso trabalho. Então, um salve para o Paulo e também para o engenheiro Jorge Herbert. Vamos tocar para frente aí, vamos ver se a gente consegue tocar esse plano para frente. Ainda do Pablo Almeida também, na resposta a 18 dúvidas e comentários recentes sobre engenharia clínica, ele diz, mais uma aula, obrigado, professor. Então, comentário, de novo, ajuda mesmo, o pessoal aprende através das dúvidas dos outros. Pablo, um abraço aí, pessoal, assiste lá os comentários passados para entender por que ele mandou esse salve para nós aí. O próximo é da Fátima Guedes, Fátima Oliveira, Engenharia Clínica e a RDC 509 de 2021, que substitui a RDC 02 de 2010. Então, a Fátima diz o seguinte, olá, ao mudar o autoclave de sala, é necessário nova qualificação da instalação? É sim, Fátima, mas isso é muito simples, é só você observar, às vezes você não tem, né, o projeto do fabricante, quando ele vendeu a máquina ou é uma máquina antiga, aí você vai precisar ali de ter mais cuidado para fazer essa qualificação. Mas, de uma forma geral, se foi feita uma qualificação inicial, ela é muito simples, é só seguir as orientações que foram dadas no primeiro projeto e reproduzir o mais próximo possível. Então, é recomendado sim na mudança de local, tá? Outra coisa, nós seremos, um abraço aí, nós seremos, está sempre por aqui. Então, vamos lá, mestre, boa noite. Onde eu resido tem um hospital particular que
que é tudo ruim. Aqui não tem engenheiro clínico e eu posso denunciar ao CREA. Olha, você pode pedir para o CREA está fiscalizando hospitais, mas lembrando que o CREA não fiscaliza o hospital, ele procura fiscalizar o exercício da profissão e das empresas que prestam de engenharia que prestam serviços para o hospital. Aliás, está marcado aqui um bate-papo com o engenheiro Rodolfo Mori, colega nosso, manja muito de CREA, e ele está viajando para a Colômbia, mas quando ele chegar a gente vai fazer esse bate-papo para poder esclarecer essas dúvidas. O pessoal está sendo visitado pelo CREA, eu pude participar de 6 reuniões aqui no CREA São Paulo, quando estava começando com esse processo de fiscalização, e o que aconteceu é que as fiscalizações estão ocorrendo. Então, o CREA, quando vai no hospital, ele quer saber quem são os responsáveis. Se é uma empresa responsável, quem é o responsável técnico dessa empresa e se ele tem habilitação para ser responsável por aquele tipo de equipamento ou instalação. Fica ciente que não é só equipamento médico, mas equipamento de infraestrutura e equipamento de apoio que também são avaliados nessa fiscalização. Mas a gente vai fazer mais detalhes sobre isso. E de uma forma geral, nós seremos, você pode ir na vigilância sanitária, você pode representar como cidadão, se você tem uma situação que está ilegal, que se analisa lá uma situação que está dentro da lei, das RDCs, e analisa o estabelecimento e está fora, você pode fazer o que você quiser como cidadão. Tem vários canais para você comunicar esse tipo de problema e esperamos, né, que as autoridades sanitárias, são vários tipos de autoridades sanitárias, que elas tomem medidas cabíveis para tornar esses ambientes cada vez mais e mais seguros. Beleza? Então, vamos ver o que o Mori fala para nós, do CREA. Está registrado aqui, vamos voltar a falar nisso. Itamar Viana, assistindo o vídeo, como comprar um arco cirúrgico, um C-arm, considerações e cuidados na aquisição, não lembro do título direito. Então ele diz assim, quero ver o arco cirúrgico nível 4. Então, Itamar, nós vamos ter que fazer um esquema aí, tá? Eu acho que eu vou pedir para o Fábio, colega nosso da Vital C, que é uma empresa que loca e faz uma série de serviços na área de arco cirúrgico. Vamos ver se a gente marca com ele lá, para a gente dar um pulo lá na empresa dele e ver o arco cirúrgico no nível 4. Eu estou entendendo que você quer uma profundidade maior no equipamento. Vamos ver, vamos correr atrás disso aí. Tá bom? Então, obrigado pelo comentário aí e por estimular a gente aqui a fazer mais. Álvaro Tirado Fernandes, vendo o vídeo, acidentes de natureza mecânica e ressonância magnética. Aí ele pergunta aqui em inglês qual que é a música no começo do vídeo. Então, Álvaro, essa música, ela faz parte da base de dados de músicas do próprio YouTube e eu, francamente, procurei, mas não achei. No dia que eu fiz, eu fui lá, peguei uma música na hora de editar e deu nisso aqui. Mas se o pessoal que assistiu o vídeo conhecer essa música, comenta aí, dá uma força para o Álvaro. Não sei se que vai ser comentário em inglês, né? Mas dá um help aí quem conhecer a música. O seguinte é do Pedro Barbosa. No vídeo, abastecimento de oxigênio líquido em hospital, com caminhão sem bomba. Lembra que tem caminhão que tem bomba para bombear o oxigênio líquido e tem caminhão que não tem. Lembra que o tanque pode ser abastecido pela parte de baixo ou pela parte de cima. Então, tem detalhes aí e o que ele mandou foi o seguinte. Boa noite, professor. Sou Pedro e trabalho na Inox CVA. Montamos e fabricamos esses equipamentos. Minha pergunta é: qual faculdade eu que faço nessa parte? Sou técnico criogênio, monto e instalo plumbing, que são tubulações, né? Então, Pedro, de forma geral, né, a produção do oxigênio ela cai muito mais na química, né? Processo de produção do oxigênio. Mas a questão dos tanques, os tanques estão dentro da área da engenharia mecânica. Então, se você quiser se especializar mais e mais em tanques criogênicos, né, que é uma área muito bacana mesmo, eu gosto muito dessa coisa, tem uma termodinâmica violenta dentro disso aí, você deveria fazer engenharia mecânica e seguir ou tecnologia mecânica ou algo que vá nessa área da engenharia mecânica. Né? Você imagina você manter líquidos com temperaturas muito baixas, né?
estocados e garantir uma taxa de vaporização aí dentro de 1 a 1,5%, dependendo das características construtivas. Então, isso é materiais e acaba indo para engenharia mecânica, tá? E aí, assim, já estou dando um toque aqui, se for possível um dia fazer uma visita na Inox, eu não sei se ela fica aqui perto de São Paulo, seria muito interessante a gente dar um pulo aí e mostrar como que é o processo de fabricação desses tanques com mais detalhes, tá? Se for possível, comenta aí, manda um salve, que a gente arruma um jeito. Beleza? Então vamos lá. Agora é o Gerson Gomes, Engenharia Clínica e o Mercado de Trabalho para Iniciantes. Esse é um vídeo bastante visto e ele comentou o seguinte: descobri só hoje o seu canal e desde um tempo muitas coisas centralizam por aqui e são levadas ao conhecimento das massas. Atuo há 16 anos com a área de saúde e os últimos 8 anos com devices, né, com medical devices, que é um grupo enorme de tecnologias em saúde, né? E engenharia clínica tem tudo a ver com tudo ligado a equipamentos na saúde. Até vou iniciar um curso com foco em engenharia clínica / hospitalar. Se você está na área, eu recomendo, não tenha dúvida, já deve saber um montão de coisa, mas a especialização sempre ajuda, principalmente para você que não é engenheiro biomédico, como eu, né, não é engenheiro biomédico, então as especializações são muito importantes e bastante recomendáveis para aqueles que desejam atuar com profissionalismo, com conhecimento, né, decidir com segurança, recomendar com segurança. Então é super bem-vindo, né, os especialistas aí. A gente sabe que não tem tecnólogo em sistema biomédico, técnico em equipamento biomédico e engenheiro biomédico em quantidade suficiente. Por quê? Né? Porque não é só o hospital, né, que tem que ser atendido, a indústria, o comércio, tem várias áreas, os governos, né? Aliás, tem uma notícia que eu recebi semana passada que tem 3 engenheiros biomédicos na Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do Norte e um engenheiro biomédico na Secretaria Municipal de Natal. Então, a gente também precisa de profissionais no sistema público, então manda ver, Gerson, tá? Manda ver, escolhe um curso aí legal que você goste, que caiba aí nos seus requisitos e vamos para a luta. E comenta com a gente aqui, manda dúvida, precisar qualquer coisa, estamos aí. Agora, o Alci Coutinho, como montar um aspirador de secreção tipo Venturi de modo seguro? Excelente, ele está dizendo aqui. Obrigado, Alci. E ao detalhe, né, o aspirador, aspiração de secreção usando o Venturi acaba poluindo, contaminando o ambiente todo. Então, há uma forma de você montar com um sistema de filtro simples, né, que a gente comenta nesse vídeo, para aumentar a segurança durante a aspiração de secreção, principalmente se for de paciente portador de doença infecciosa transmissível via ar, né? Então isso aumenta muito o risco e obrigado, Alci, pelo excelente porque eu acho que ficou claro. Então, valeu, obrigadão mesmo. Agora aqui, 3 comentários do vídeo que a gente fez, a história da evolução dos equipamentos de diagnóstico por imagens. O Renato Dimenstein, da Rádio Dimenstein, é físico médico e ele vem aqui ensinar com a gente, né? Daqui umas semanas a gente deve voltar, ele já fez 5 vídeos aqui no canal. Tem um bate-papo com o mercado, foi um bate-papo que a gente fez em 3 partes, e um primeiro curso, um novo bate-papo que a gente fez, e o último foi a história da evolução dos equipamentos. Ele pega ponta a ponta, lá desde o raio-x, passa pela mamografia e conta essa história, né? Eu preciso de fazer os minutos ali dos índices para facilitar o pessoal acessar, e é muito legal porque você tem muita data, muito nome, muito material para quem quer pesquisar e estudar mais, que é o objetivo do canal, né? Nem sempre a gente entrega todo o conteúdo, mas abre possibilidade e corta um caminho para quem quer aprofundar mais. Então aqui, mandar um salve para o Everton Ribeiro, que também quero trazer ele aqui para fazer um bate-papo com a gente, para falar para os técnicos. Ele é técnico, ele é engenheiro também, ele toca um grupo no WhatsApp chamado Autoclave. Aliás, Everton, acho que talvez fosse bom mudar para o Telegram também, né? Talvez manter esse no WhatsApp e migrar para o Telegram, porque tem muita gente aí interessada, e fazer o grupo que precisa de uma moderação forte mesmo para tornar bastante produtivo. Então, um abraço aí para o Everton.
para a Marta Simas, muito interessantes, parabéns pelo contato. Também já falei, a Marta tem um canal Entrevistas Inteligentes, é engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho, e atualmente ela está se dedicando mais à questão de facilities, né? Então, Marta, um abraço aí, obrigado pelo comentário. E tem mais um aqui do Dimenstein, da História da Evolução, do Alberto Landim, dois grandes amigos que tive e tenho a honra de participar. Bons trabalhos juntos. Já trabalhamos juntos, né, Alberto? E eu com certeza trabalhou com o Renato também. E físico Renato Dimenstein, um dos pioneiros em qualificação radiológica em São Paulo, né? Quem ouviu o bate-papo anterior vai ver a história da regulamentação dessa questão, né, de qualificação radiológica. E o engenheiro Lúcio Flávio, um dos pioneiros da engenharia clínica no Brasil. Estamos juntos, Alberto. Alberto me convidou para falar na empresa DI Hospitalar, fui lá semana passada, a semana foi intensa, obrigado pelo convite, acho que foi legal conhecer lá as pessoas da empresa, né, ver os produtos que vocês estão trazendo, então, brigadão, Alberto. E agora temos aqui também um outro comentário, né, do Leonardo Francisco da Silva, está na aba Comunidade, eu postei lá as diretivas de cálculo de derivadas, né, de limites, né? Não me lembro se eram limites ou derivadas. Acho que foram funções diferenciais, equações diferenciais. Aquelas diretrizes que a gente usava para derivar. E aí o Leonardo fala assim, já estou no 6º período de engenharia elétrica. Ralação, mas é prazeroso. Ó, cara, 6º semestre ainda dá para salvar a tua alma, tá certo? Como é que faz? Estuda mais, cola nos professores, pergunta mais, pede mais exercício. E não esquece de começar a trabalhar com o mercado. Um pé na escola, um pé no mercado. Não forma aí, depois fica batendo cabeça, não sabe se encaixar. Começa a entender as exigências do mercado, que são diferentes das exigências da escola. Mas todo mundo passou por aquela planilhinha lá, e às vezes eu tenho até saudade, tá? Então, obrigado pelo comentário, Leonardo, e seguimos aí avançando. Outro aqui, queimadura com bisturi elétrico, cuidados com o uso e o que a engenharia pode fazer. Na verdade, assim, gente, bisturi elétrico ele queima, ele bota fogo. Se não souber usar, se não tomar os cuidados, tem vários tipos de queimadura típicas. Por exemplo, sobre a placa, sobre o eletrodo de monitorização cardíaca, sobre os doites, locais adversos, fogo. Então, a Mucambo escreveu o seguinte, não sei se assim, enfermeira, é a Mucambo. Minha cachorra passou por castração hoje e quando cheguei em casa, fui ver o corte, porque ela saiu da clínica com roupa cirúrgica. E percebi a queimadura. Que dó, gente. Ela tem 1 aninho. Eu senti que alguma coisa aconteceria e aconteceu mesmo. Sou enfermeira e vi um caso assim em paciente. Muito triste. Eu já vi caso em paciente, vários casos, aliás, e realmente é muito triste. Mas, felizmente, eu não vi nenhum caso de queimadura severa. Porque queimadura severa, cirurgia muito longa, que usa muito tempo o bisturi, acontece isso. Então, Mucambo, eu acho assim... Hoje, né, o mercado de equipamento médico para o mercado de medicina veterinária, ele não está tão regulado assim, a não ser a parte de radiologia, né? E ainda é muito comum, tem uma migração de bisturi eletrônico, eletroeletrônico, de hospital para a área veterinária. Então, pode ser que nesse hospital veterinário tenha sido utilizado um bisturi mais velho, que não tem alarme para monitorização do eletrodo de retorno, não tem alarme para monitorização do contato com a pele. Então, infelizmente, aconteceu essa queimadura. É importante, né, voltar lá, comentar para investigar, se precisar de ajuda, a gente está aí, mas é isso aí, é uma tristeza mesmo, e você sendo enfermeira deve ficar mais chateada ainda, além de ser dona dessa cadelinha aí, tá bom? Então, posta aí o nome dela aí para a gente saber e depois você manda aí se ela melhorou. Já fazem 5 dias que você comentou, então a gente quer saber também se ela melhorou. E o nome dela, né? Aí depois a Adélia Maria Souza, no vídeo 7 livros úteis para profissionais da engenharia clínica e da engenharia hospitalar, ela que
Adélia, estou fazendo técnico em enfermagem, assisti sua palestra, aquela de 2017 que você fez para o Anderson, excelente, muito obrigado. Então, o Anderson é um parça das antigas, né? E um militante aí da área de engenharia clínica. Ele teve um AVC muito severo há uns anos atrás e ele melhorou demais, demais da conta. Guerreiro, não desiste nunca. Ela está mandando um parabéns aqui e aproveitar para mandar um salve para o Anderson. E a Adélia é o seguinte, ó. Eu sei que quem faz enfermagem gosta muito, né, da interação com o paciente, do contato com o paciente, com o cuidado, com a assistência. Tem alguns que vão para a indústria, alguns enfermeiros, outros vão para a área administrativa, mas eu particularmente vejo um futuro muito interessante para os técnicos de enfermagem que desenvolvem um gosto, um prazer pelos equipamentos médicos, que são de uso de vocês no dia a dia. Quem manipula, quem configura, acaba sendo vocês. E cada vez mais nós estamos tendo mais técnicos, né? Os auxiliares, os atendentes de enfermagem, eles estão, vamos dizer assim, diminuindo, né? A partir do momento que os técnicos vêm supondo. Então, recomendo para você que você desenvolva e alimente esse interesse por equipamentos médicos, que pode ser um diferencial muito grande na sua carreira, principalmente no médio e longo prazo. Tá ok? Obrigadão aí pelo parabéns, Adélia. Aqui é do Marco, há 3 dias. Assumi a engenharia hospitalar e agora? Salas limpas, como funciona? Caro colega, eu sou engenheiro biomédico de um hospital público e preciso de um auxílio seu, caso seja possível. Poderia disponibilizar por e-mail alguma dessas normas? Preciso muito da norma de ar-condicionado. As salas de tomografia do hospital que atuo estão com pressão positiva e não ocorre a troca de ar, pois não existe exaustor. O hospital não tem engenheiro mecânico. Poderia me ajudar? Muito bom conteúdo, parabéns. Marcou o seguinte. Aqui no Brasil, as normas são vendidas. Então, você tem que botar no orçamento e o hospital tem que comprar isso. Isso é instrumento de trabalho, né? Que é o que eu falo. Então, do seu diagnóstico aqui que a gente fala, né? Os alertas que eu dei aí para o colega engenheiro biomédico que assumiu a engenharia hospitalar, né? É o seguinte, tem que botar, isso custa, né? Tem um custo nisso. Não tenha dúvida, você mandar um e-mail aqui para mim, escola@engenhariaclinica.com, a norma que eu tiver aqui que for disponível, eu posso enviar para você. Nem sempre eu tenho atualizada, porque você ganha de algum colega ou outro, né? Mas eu posso ajudar sim, mas é uma ajuda que acaba mascarando a situação, entendeu? Porque o que você deveria fazer é fazer uma relação de normas que você precisa para ampliar e aprofundar o seu diagnóstico situacional, entrar no site www.abnt.com, não sei se é .com agora ou .org, mas você entra na BNT, você vai ver lá, tem preço, tem tudo, e é uma boa grana, viu? Porque são várias normas que você vai precisar, desde qualidade de água, qualidade de ar, energia elétrica, gases medicinais, é uma infinidade de normas, e coloca no seu orçamento, porque você não pode tocar uma engenharia clínica baseado na camaradagem dos colegas. Eu sou camarada, entendeu? Se eu estiver aqui, eu vou te passar sem problemas. Que eu puder passar, eu vou passar sim. Mas isso pode ser você construir essa coisa baseado no coleguismo, né? Não é muito profissional, você não se posiciona lá dentro. Tem que formalizar essas coisas, tá bom? Então, manda lá um e-mail para escola@engenhariaclinica.com que a gente vê como pode te ajudar. Assiste, agora, então, valeu, Marcou. Agora o Mário Oliveira, rede de gases medicinais, como testar ou desafiar sua rede. Isso é interessante pra caramba. E assistindo seu vídeo, veio algumas perguntas. O senhor comenta que a pressão da rede deve ser de 4 bar e ter uma perda máxima de 5%, ficando a rede, então, com 3,8 bar. Os painéis de alarme estão programados para acionamento com pressão inferior? Não. Os painéis nossos são muito ruins ainda, isso acaba formando uma oportunidade. Por que um estudante aí de mecânica, de eletrônica, de biomédica não faz um alarme melhor para oferecer para o mercado? Né? Que você possa configurar não só o limite inferior de pressão, como o limite superior, como outros países normalizam. Né? Então, essas coisas aí, você pensou correto, vai ter que fazer o ajuste no alarme, com certeza. E todos os painéis deverão ser trocados? Depende do tipo de alarme. Eu devia ter pegado aqui. Eu tenho um aqui que tem lá um transdutor, mas
ele provavelmente não permite você configurar. Você teria que ter acesso à programação ali, que foi feita nele, para reconfigurar o alarme. Mas isso é um nicho de mercado. Os alarmes nossos são muito ruins e a gente tem alarmes de excelente qualidade no mundo, né? Isso é outra coisa que o Brasil precisa de evoluir. A gente perde muito oxigênio por causa disso. Outro ponto que me chamou a atenção foi que o senhor falou que orienta a fazer o teste somente no primeiro ponto mais próximo ao tanque de oxigênio. Normalmente temos as maiores perdas de pressão nos últimos pontos de consumo quando estão utilizados. Olha, possivelmente eu falei besteira, tá? Se eu falei isso mesmo, tá besteira. Talvez eu não tenha visto o vídeo em detalhe, mas você está coberto de razão. Eu recomendo que você mapeie a sua rede, né? Você pega o Hospital Novo, mapeia ela inteira, vê o que acontece ponto por ponto, porque pode ter ponto que tem uma queda de pressão maior e o problema pode ser local. E compara lá com a pressão de entrada, né? Com a pressão lá na redutora, na estação redutora de pressão do hospital. Mas você está coberto de razão, é isso aí, tá? Sem dúvida. O ponto mais distante e carga dinâmica. Não adianta medir estaticamente, né? Às vezes não dá para você fazer isso. Mas medir no ponto mais distante e desafiar o ponto com carga, né? Não é como elétrica. Você mede tensão, né? Alimenta um fio. Mede a tensão na entrada, vai lá na ponta do fio, está com a mesma tensão. Quando você joga a carga, a tensão cai. Aí, se a fiação não foi dimensionada adequadamente, você vai ter que botar mais cobre ali para diminuir a queda de tensão. Tá? Mas, perfeito, Mário, desculpa aí e super obrigado pelo comentário. Agora vem um aqui, segurança nas instalações elétricas e engenharia clínica, do Marco Siqueira. O Marco Siqueira comentou o seguinte: o senhor comentou que tem algumas restrições relativas ao IT médico. Gostaria muito que o senhor compartilhasse conosco. Obrigado. Marco, é o seguinte, no começo da minha carreira, eu estudei muito documento e o sistema norte-americano. E o fato é o seguinte, o que eu aprendi estudando os documentos norte-americanos é o seguinte: não existe evidência científica de que o sistema IT médico salva mais. É simples assim. Então, não existem estudos mostrando. É uma história muito longa, né, envolve um cara chamado Ralph Nader, nos Estados Unidos, um eterno candidato à presidência da República lá dos Estados Unidos, lá, e ele publicou um artigo numa revista para a senhora que virou uma febre, entendeu? Mas o fato é que não existe evidência científica sobre isso. É simples assim. E o fato, né, é que no Brasil alguém colocou lá na legislação e está na legislação. Então, não dá para você fugir da legislação. Então, minha restrição é essa, carece de evidência científica de que sistema IT médico produz melhores resultados em saúde, principalmente com a evolução terrível que os equipamentos eletromédicos sofreram nos últimos anos. Ok? Até uma palestra que a gente teve do Wang, né? Cadê o livro do Wang que eu ganhei dele aqui? Depois vou fazer um só sobre esse livro aqui, que é muito interessante, o livro sobre fake news, verdades e lendas sobre engenharia clínica, e essa faz parte de uma das... Eu não sei se ele comenta esse tema no livro, mas ele comentou, eu perguntei para ele na apresentação, ele me disse que segurança elétrica nos Estados Unidos só se faz quando você faz uma intervenção grande no equipamento. E o último aqui, abastecimento de oxigênio líquido. Boa tarde, engenheiro, eu tenho uma dúvida, eu moro atrás de um hospital e estou ouvindo recentemente um barulho de apito vindo desses tanques. Como se fosse um caminhão dando ré. O barulho... Isso é normal? Bom, você devia ser intermitente ou se é contínuo, tá? O que acontece é o seguinte, muita gente, pode ser que seja isso, tá? Muitos hospitais compram mais oxigênio que precisa. Chega o caminhão, passa lá, eu tenho oxigênio para passar o resto do mês inteiro e eu deixo ele abastecer. Então, enche o tanque. Só que acontece que eu não consumo. Como eu não consumo, dependendo de onde está o tanque, da insolação, a pressão de vapor do tanque vai aumentando, aumentando, aumentando e a válvula de segurança abre. A válvula de segurança abre e aí ele começa a jogar oxigênio fora e pode gerar esse ruído. É incrível que a gente tem colegas que têm protocolo para baixar a pressão do tanque. Eu acho justo isso, mas por que não compra menos, né? Lembra que você fazer o consumo efetivo real mesmo, você tem que saber quanto que você está usando. Então assiste o vídeo que a gente fez sobre medição de consumo de oxigênio instantâneo, tá certo?
a média também, porque às vezes você compra no mês, a nota fiscal entra no mês, mas o consumo se dá no outro mês. Então, se você faz cálculo utilizando dados contábeis, você erra muito. O desvio padrão é enorme quando acontece esse tipo de coisa. Então, pode ser que seja assim. O negócio é conversar lá com o hospital, manda um e-mail, procura contato com o hospital e vá lá. E o seu comentário reforça que a gente pode começar a olhar os hospitais de fora. A gente já começa a aprender os hospitais de fora. No entorno já fala, o hospital fala com a gente, tá? Só ter ouvidos para ouvir, como diria o nosso querido professor Robert Morris, Bob Morris, que também já faleceu também, da Universidade de Oregon, foi meu professor e ele comentava isso comigo. Os equipamentos falam, né? Basta ter ouvidos para ouvir. Bom, pessoal, o que eu queria comentar com vocês era isso hoje. Agradecer pra caramba os comentários, pedir para vocês mandarem mais comentários, mandarem dúvidas. Tudo isso ajuda muito a esclarecer outros, fortalece o canal. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!